Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 14 da terceira temporada do podcast da cidade. Já de cara eu vou pedir para você ativar o sininho de notificação aqui do YouTube, se inscrever no canal para você ficar sempre por dentro das novidades, dos cortes de shorts. E lá no Instagram, segue a gente porque tem uns reels divididos por assunto direitinho para você ficar também por dentro de tudo que acontece aqui no podcast da cidade. Gente interessante para a gente trocar uma ideia. E hoje eu estou aqui com duas feras, o doutor Adriano Ganan e o doutor Caio Curi. Vou começar pelo Ganan. Ganan, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast da cidade. A gente não teve como trocar ideia, né? Porque eu não estava aqui na outra edição, mas seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Gostaria de agradecer também o Fabinho, né? Fábio Soares, que intermediou aí o nosso contato aí, a Camille. É um prazer estar aqui e mais uma vez e para poder falar sobre vários assuntos aí, esclarecer para todo mundo aí sobre coisas dentro da psiquiatria e que mais for de demanda. Caio, seja bem-vindo. Agradeço também o convite, é uma honra. Agora, você é formado em medicina e se especializou em saúde mental, é isso? Em psiquiatria. Em 2006, isso. Em 2006? Por que você se apaixonou por essa área? Qual foi o gatilho assim, não, vou pra cá? Cara, história... Vou fazer um breve resumo. Eu sou filho de pais médicos, né? Meu pai é radiologista, minha mãe clínica médica e meu pai tinha uma clínica de radiologia e meu irmão seguiu os caminhos, a gente meio que é doutrinado a seguir os caminhos dos pais, porque os pais são médicos. Eu decidi também fazer medicina, né, sempre gostei, mas para fazer radiologia, porque aquela história de que seu pai já tem a clínica, seu irmão vai continuar a clínica, vocês continuam juntos, está tudo pronto para você, né? E aí, quando eu estava no último ano de faculdade, que é quando a gente começava a ver realmente a matéria, viver a matéria, a especialidade que a gente queria, eu estava fazendo internato em Bom Sucesso, e comecei a vivenciar a radiologia e vi que eu não era muito compatível com ela. E aí aquilo me gerou uma crise existencial muito grande, eu passei por um episódio, eu tinha 20 anos na época, se eu não me engano, estava no último ano de medicina, ou penúltimo, e aí vivenciei um episódio depressivo e comecei a me tratar, e aí foi quando eu me encontrei que eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer, porque a radiologia era muito diagnóstica, você não tinha nem contato com o paciente, né? Tinha mais a ver com a personalidade do meu pai e do meu irmão, que são mais quietões, né? Eu sou mais falador, né? Enfim. E aí eu me encontrei, fiz meu tratamento, melhorei, me identifiquei com a psiquiatra e falei, pô, acho que é isso que eu quero fazer. Meus amigos sempre gostaram de ouvir as coisas que eu falava, ou me procuravam para conversar e estou aí há 20 anos nessa luta. E você, Caio, como é que foi a tua jornada para chegar onde você chegou? Parecido com o Adriano. Meu pai também médico, família de médico. Meu pai tinha 2 clínicas, tem inclusive, né? O Adriano até trabalhou numa delas. Mas também tem a questão familiar, né? Eu tinha uma avó muito doente do ponto de vista aí, mental, né? Era bipolar tipo 1, vivia internada, então eu vivenciei isso, né? E acabei criando um interesse, né, sobre a saúde mental, né, dentro da medicina e tal. E parecido com o Adriano também, vivenciei lá atrás, bem, um pouco mais jovem, com 17 anos. Inclusive fui tratado por ele, com sucesso. Que legal, cara. E aí não tinha como fugir, né? Então era interesse, com vontade, com admiração e tô aí nessa... Desde o início, 15 anos, né? Legal. Ganan, quando a gente está falando dos transtornos, né? A gente fala de saúde mental. Uhum. Os dias atuais, nos dias de hoje, qual é o cerne dessa questão? Hoje, o que mais contribui para a saúde mental cair? Eu acho que existe uma grande questão que a gente sempre costuma ver nos estudos, a questão muito social, né? Da insegurança, a insegurança financeira, o mercado de trabalho muito competitivo, a própria questão do sistema. Eu acho que, não sei se você chegou a ver, acho que, se eu não me engano, foi a Dinamarca, ela já até proibiu rede social para adolescentes, né, para crianças. Eu achei isso um avanço muito grande, porque da questão da comparação, onde está sendo formada a personalidade, então a pessoa está sempre, a gente já se compara naturalmente, né, a gente já foi adolescente, imagina com rede social, com tudo.
Então, a questão de insegurança financeira, a questão de inconsistência com o futuro, a questão do mercado de trabalho, essa questão, caramba, trabalhe mais e seja feliz dessa forma, tipo, quanto você vale o que você trabalha, né? A gente vê que a questão do trabalho é muito adoecedora, então é muito complexo, não existe um fator que a gente possa puxar. Eu acho que hoje a vida ela tem muitas facilidades, mas ela é mais difícil em muitos aspectos, né? Ela é mais competitiva, é mais difícil de você conseguir as coisas, é uma competição com o outro para conseguir mais. Eu acho que isso tudo gera um nível de estresse muito grande e acaba adoecendo as pessoas, porque a gente tem um limite para adoecer, né? Então isso está sendo muito negligenciado, porque as pessoas estão adoecendo cada vez mais e o sistema continua do mesmo jeito, né? As horas de trabalho muito elevadas, né? Os atendimentos muito elevados. A gente atende muitas pessoas em função muito disso, de questões de trabalho, de questões financeiras e por aí vai. Ainda contigo, Gana, quando a gente fala assim, vou no psiquiatra, e geralmente vem aquela coisa, né? Não vou no psiquiatra, tô maluco, né? E não tem nada a ver com a questão de estar maluco ou não. Dá para trabalhar, dá para ir no psiquiatra num trabalho preventivo? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que a psiquiatria, ela deixou há muito tempo de ser, respeitosamente falando, um privilégio dos loucos, né? Porque hoje eu acho que todo mundo precisaria de um psiquiatra. Tá? Eu acho que a questão do trabalho preventivo, eu não sou muito a favor em termos da gente, porque a gente é médico, a gente medica quem está doente. Mas eu acho que um trabalho com psicoterapia, para a pessoa se entender melhor, para a pessoa conseguir lidar melhor com as frustrações, porque hoje em dia isso está sendo muito colocado também, as pessoas não conseguem lidar com frustração, como lidavam antes, né? Existe uma dificuldade muito grande, porque a gente vive num mundo de tela que dá para a gente tudo que a gente quer, no momento que a gente quer, e repete aquilo a todo momento. Só que a vida real não é assim, né? A gente tem que lidar com frustração, só que a gente fica habituado com o cérebro ligado a isso, né, por horas, né, que dá tudo o que a gente quer. Então, eu acho que essa questão do tratamento preventivo, eu vou mais pelo lado da psicoterapia, entendeu? Porque eu acho que a psicoterapia exige isso. Adoeceu, aí a gente entra junto, entendeu? Com a parte medicamentosa, que é o que o médico faz, né? Caio, o celular, o quanto que, na sua visão, nessa contribuição, igual o Ganan falou aqui, nessa visão, o celular hoje no dia é uma realidade, está na mão de todo mundo, e a rede social tem essa coisa da comparação. Concorda com ele? É um fator, é um dos fatores? Então, acho que faltou isso na equação do escultor Adriano, foi muito bom, mas eu acho que o celular é um grande vilão, né? Nessa revolução que a gente teve, né? Que o computador virou a nossa mão, né? Agora. E aí as demandas, né, de uma forma geral, aumentaram muito porque as coisas estão muito rápidas, né? Então, antigamente eu peguei essa fase, né? Para você falar com um paciente, você demorava 10 minutos para ele te ligar e tal. Hoje não, em 10 minutos eu falo com 10, 20 pacientes ao mesmo tempo, né? Então cria-se uma demanda e isso gera um estresse enorme, né? Para todos nós, né? Mas falando de saúde mental, então acho que contribuiu muito de uma forma negativa para as pessoas adoecerem. Inclusive crianças e adolescentes. A gente tem um psiquiatra infantil na nossa clínica. Uau. E a gente vê, né, a demanda lá extremamente alta, né, o que é muito triste, né? Cada vez mais cedo? Muito mais. Muito mais. Fora, sem dúvida. Agora, vou falar aqui sobre essa questão, por exemplo, o transtorno de borderline, sem complicar, né? Como é que é, para quem está assistindo? Vamos lá. Primeira coisa a se falar é o seguinte, é uma doença da personalidade, tá? E personalidade é tudo aquilo que a gente vai construindo ao longo da vida com as nossas experiências, com trauma, né? Com as nossas vivências, com as coisas que são embutidas através de religiões, do que os pais acreditam que é moralmente certo ou moralmente errado. Isso tudo vai sendo construído, que vai determinar a forma como a gente funciona e a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com o mundo, tá? Então, quando isso começa a sair de um padrão e gerar sofrimento tanto para a pessoa quanto para as pessoas próximas, aí a gente chama de um transtorno de personalidade, tá? Então, foge de uma personalidade que é habitual, né? Porque causa sofrimento.
O transtorno de personalidade borderline, ele sempre existiu, né? Ele hoje só tem um nome, né? Todas as doenças psiquiátricas sempre existiram, nada é novo, tá? Elas estão mais popularizadas, né? Por termos da comunicação. Mas antigamente eram vistas como pessoas que elas não se encaixavam nem na neurose, porque elas tinham sentimentos muito, muito, muito elevados, muito amplos, muito graves, e nem na psicose, porque elas não abriam psicoses propriamente ditas. Então ficou com a personalidade limítrofe. E aí na década de 80, quando entra o DSM-3, né, eles classificam como borderline, que é a personalidade ou personalidade limítrofe, que esse nome continuou há pouco tempo, e transtorno de personalidade emocionalmente instável também, se não me engano, pelo CID. Né? Pelo CID é emocionalmente instável, né? Não. Pelo CID-11. CID-11, sim. Mas no CID, eu acredito também tenha. Então, assim, ela é caracterizada por um padrão de comportamento recorrente. Tá? A personalidade ela é formada, teoricamente, até os 18 anos. Teoricamente. Tá? Mas a gente já começa a perceber esse padrão mudando bem antes. Às vezes pelos 12, 13 anos, um padrão de comportamento que se repete. A gente não pode ver uma pessoa que teve um padrão uma vez só e caracterizar como borderline. Isso é repetitivo, né? Isso causa sofrimento e vai piorando com o tempo, tá? Até o fechamento do diagnóstico. Geralmente a gente está aos 16 anos, aos 18 anos, mas tem paciente que a gente faz muito antes, porque é bem clássico, a gente vê que não vai mudar. Mas a personalidade ela é moldável até essa idade. Então pode ser que aos 13 anos, 14, abra um quadro de impulsividade, de exaltação de humor, alguma coisa, e depois isso passe. Então a gente precisa de um tempo determinado para poder fechar. Então, o que são os borderlines? Os borderline são pessoas que têm um padrão de comportamento instável e muito elevado no sentido das emoções. Eu costumo falar que são grandes imaturos emocionais, né? Porque tudo é muito. Tá? É um medo de rejeição, de abandono muito grande. Você pode ter medo de rejeição, eu também posso, o Caio também pode, mas é um medo patológico. Então foge, como eu falo, foge da linha da normalidade. Uma impulsividade que foge da linha da normalidade. Ela age muito através das emoções, são extremamente passionais. Então, a deliberação está muito comprometida. E isso até mesmo por questões cerebrais. Porque a gente tem o sistema límbico, que é onde a gente processa as emoções, né? E temos também o córtex pré-frontal, que é onde a gente tem a questão da inibição, né, do raciocínio, a questão de tipo, faço ou não faço, é a deliberação. Esses pacientes, como eles têm um desequilíbrio, porque tem uma hiperatividade da amígdala e o córtex está mais regredido. Então eles agem, a emoção vem, o córtex não consegue bloquear, então não delibera direito. Então quando a paixão vem, ela é muito grande. Quando a raiva vem, ela é muito grande. Quando a sensação de abandono vem, ela é muito grande. Mas é muito grande a ponto de os relacionamentos serem caóticos, tá? Com as pessoas do trabalho, com as pessoas com quais ela se relaciona amorosamente. A gente tem situações, às vezes o paciente liga pra gente e fala, nossa, olha, marca uma consulta urgente, eu quero me matar. Aí a gente vai, né, faz toda uma movimentação, tenta conduzir e tudo, aí no dia seguinte vai na consulta, tá toda maquiada, tá toda bonita e tal, porque tem uma estabilidade de humor muito grande também. Então é um padrão de comportamento ligado muito às emoções. E impulsividade. Muito, exatamente. Já, Caio, dá para como não confundir esse comportamento, por exemplo, de borderline, com aquelas taxações, o cara é egocêntrico, ele é narcisista. Existe como tratar isso no paciente? O cara me chamou de narcisista, me chamou de egocêntrico, mas na verdade ele tá com borderline. Eu não considero que o borderline seja, né, parecido com o narcisista, por exemplo. O narcisista geralmente tem um padrão aí de falta de empatia pelo próximo, né, coisa que o borderline, né, na maioria das vezes não tem, né. Então, assim, os transtornos de personalidade são vários, né? A gente tem aí catalogados 12 transtornos, né? Então, assim, muitas das vezes eles se confundem, né? Mas nesse sentido aí de egocentrismo, não se encaixa muito no borderline, não. Entendi. Agora... Muito pelo contrário, viu? O problema é quando eles se encontram. Uau, porque legal, vamos lá. O borderline, ele se desvaloriza, ele tem medo do abandono, ele é impulsivo, ele tem essa questão de autorregulação complicada, né? De autoimagem, de autorregulação e tudo. O narcisista, ele
ele é egocêntrico, ele não tem empatia, mas ele manipula porque ele precisa de alguém para pisar. E o border é a principal vítima, porque ele aceita isso. Porque quando o narcisista chega na vida de uma pessoa, ou a narcisista, né, no caso, ele chega preenchendo todos os vazios da pessoa. E o borderline tem uma sensação crônica de vazio muito grande. Então ele vai ali, logo ali no cerne, ali, e fala assim, peguei ali e toma conta. Então a pessoa se sente preenchida pela primeira vez, eu encontrei alguém que me ama e que me valoriza. Porque esse é o jogo do narcisista. O narcisista não se mostra no começo da relação, ele se mostra depois, porque ele precisa ganhar o terreno. Então encontrou um borderline que tem distorção corporal, que se acha feia, que se acha que todo mundo abandona, acha que ninguém vai gostar, não consegue controlar as emoções. E encontra uma pessoa que preenche isso, né, que dá essa sensação de conforto, que é falsa, porque ele faz isso, que é um jogo, porque o narcisista ele é um jogador. Manipulador, né? Depois ele passa a fazer o jogo patológico dele, né? Ele afasta a pessoa, né, a vítima das outras pessoas, ele começa a entrar nessa questão da autoestima dela e minar a autoestima, porque para ser narcisista ele precisa diminuir o outro. E nada melhor, se você quer diminuir alguém, você tem que diminuir alguém com autoestima frágil, não alguém com uma autoestima, né, muito fortalecida. E dentro de transtornos de personalidade, o que tem autoestima mais frágil é o borderline. Ana, suplementação alimentar. Vamos dar um plot twist aqui, vamos falar de suplementação alimentar. Qual a tua opinião sobre? Eu peço para você desenvolver melhor a sua pergunta. Tipo, vou te dar um exemplo sobre suplementação alimentar. Todo mundo tá falando todo mundo não, assim, fala a minha, tá? Fala-se de vitamina B12, vitamina tal. Só vitamina adianta? Essa é a pergunta. Nunca adiantou. As vitaminas, vamos lá, elas podem piorar quadros psiquiátricos e elas podem ser causadoras de quadros psiquiátricos, tá? Então, por exemplo, uma baixa de vitamina B12, ela pode simular um quadro demencial no idoso, porque a B12 age na parte cognitiva, né? A falta de vitamina D pode dar fadiga, pode dar uma série de outros transtornos. Se a pessoa já tem uma genética para, vamos colocar depressão, tá? Se a pessoa já tem uma genética para depressão e aí ela tem uma hipovitaminose, ou seja, uma baixa muito grave de vitaminas, aquilo pode ser o gatilho para ela ter um processo depressivo. Corrigiu-se a vitamina, melhorou o processo, não precisa de antidepressivo. Mas se ela tem uma genética e aquilo foi o gatilho, além da correção, a pessoa vai manter alguns sintomas, aí precisa do tratamento psiquiátrico. O problema é que hoje a gente vê essa cultura que veio muito dos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos você vai nas farmácias, o que tem de vitamina vendendo, incrível, né? A quantidade que você vê. Então, o que acontece? A gente está meio que importando essa cultura de vamos tomar vitamina para sermos todos saudáveis e tudo, sendo que as melhores vitaminas estão, a gente tem alimentação para isso. Lá a alimentação deles é caótica, né? Então eles precisam muitas vezes disso. Agora, a gente aqui, a gente vê eu tenho muitas críticas a essa área médica que pega um paciente com uma vitamina normal e passa injetável, passa uma medicação que não precisa. E o paciente ainda paga por isso. É a mesma coisa que você me falar que está sem dor e te passar uma dipirona. Isso não tem sentido, né? E aí eu pego pacientes assim, que estão com a vitamina B12 lá dentro da linha de normalidade, mas o médico fala, vamos fazer um reforço. Reforço de quê? Já está bom. E a gente tem visto casos, isso já saiu em reportagem, de pessoas que estão tendo lesão hepática, lesão renal, pessoas que até já ficaram em coma por causa de excesso de vitaminas, passados por esses médicos que fazem infusão de vitamina venosa, que vai tudo embora na urina, soros, né? Soros milagrosos. Isso tudo não tem comprovação científica o suficiente para ser feito da forma como está sendo feito. Então, eu acho que assim, a gente trata o paciente como um todo. Ele chegou, está com depressão, poxa, vamos ver tireoide como é que tá, porque tireoide também simula episódio depressivo. Tá, vamos ver como é que tá a parte de vitamina, a parte de hemograma, às vezes uma anemia, né, causa um cansaço, causa perda de energia. Vamos ver como é que tá tudo também. A parte hormonal, né? A parte hormonal. E aí vem determinados profissionais, eu acho que com uma medicina mais empírica, né, e que eu acho que deve existir uma fiscalização maior para isso, chegam para a gente cheios de vitaminas e pagam fortunas nisso. Porque existe até um perfil psicológico dentro dessa questão da vitamina, porque estou tomando vitamina eu vou ficar bem.
né? Então a pessoa acha que aquilo já preencheu, porque existe. A questão psicológica, a questão do placebo, ela funciona muito bem, tá? Eu ia falar agora, o placebo nessa história funciona agora, muito bem. Então, assim, tanto que existe uma galera que é anti-antidepressivo, porque muitas vezes as taxas nos estudos de placebo, né, de recuperação com placebo, são até muitas vezes parecidas com de antidepressivo. Então as pessoas falam, então não precisa tomar nem antidepressivo, porque as taxas são parecidas, né, doutor Caio? Então, assim, mas a questão de vitamina, eu acho assim, hoje eu sou a favor dentro da medicina que eu aprendi. Tá com a vitamina baixa, repõe. Tá com ela normal, não precisa de reforço, entendeu? Então é correto falar então que a suplementação ela não vai protagonizar no atendimento, no tratamento. Nunca. Isso eu te falo com 20 anos de psiquiatria. Que legal. É bom a gente compartilhar isso. Sim. Porque existe, aí no caso eu tô falando sobre isso, gente, que é o seguinte, tem um mercado que funciona com isso. Então é importante não se automedicar, é importante procurar um profissional que seja responsável para fazer uma anamnese, um diagnóstico, fazer um estudo sobre aquilo. Caio, como funciona, vias de regra, como funciona o medicamento, a alopatia mesmo, a química, o remédio que é receitado pelo psiquiatra? Onde que ele age? Depende da patologia. Você tem alguma patologia específica? Vamos falar aqui então do borderline? Olha, o borderline é um dos poucos transtornos de personalidade em que se encaixa as medicações, né? Na maioria dos outros transtornos de personalidade, a gente trata basicamente 90% com psicoterapia. O borderline eu botaria 30-70%, aí 30% a medicação, tá? Então ela é um coadjuvante. Coadjuvante. Tá? Então assim, a gente usa ali estabilizadores do humor, para a habilidade afetiva, como o Dr. Adriano falou, né? A gente usa ali alguns antidepressivos em dose baixa para regular também essa questão aí da impulsividade, né, que foi falada também. Mas o cerne, o tratamento base, né, é a psicoterapia e algumas vertentes específicas, né? Gana, como é que funciona a questão assim? Existe um tempo de adaptação do remédio, atitude de dosagem? Vai fazendo um trabalho para você modular? O médico vai modulando o paciente com dosagens do remédio para ele chegar num ponto ok? Essa é uma questão, você está pontuando uma questão muito importante, porque depende do tipo de patologia e depende também do organismo de cada um, né? Por exemplo, pacientes que sofrem de síndrome do pânico, eles têm uma sensibilidade maior à medicação, isso é descrito, né, na literatura, e a gente sempre deve começar com dose baixa de medicação e ir adaptando, porque muitas vezes a medicação no início pode piorar os sintomas. Estou te dando um exemplo claro. E aí muitas vezes esses pacientes, eles procuram profissionais que não são psiquiatras, né, que são de outras áreas, e aí esses profissionais não têm estudo suficiente, ou não têm a prática clínica suficiente, ou não têm o interesse suficiente em se especializar para poder fazer o que a gente faz, e aí já passa uma medicação na dose terapêutica, e o paciente piora. E às vezes até acerta no remédio, mas medica mal. E aí o paciente chega para a gente, depois, né, que piorou, e aí, porque acham que o psiquiatra é o último recurso, não o primeiro, que isso é um erro. Então, a gente, vou fazer tal medicação para você. Não, essa eu não quero porque essa me fez mal. E aí a pessoa já está doente, já está com pânico. Ela piorou o pânico com aquele remédio, você perde uma molécula. Por quê? Porque o outro fez coisa errada. Então a gente pega muito isso. A gente pega muito isso. Então, assim, às vezes, você vê geriatra fazendo medicação, nefrologista trocando remédio, nefrologista trocando, Caio passou por uma situação há pouco tempo, cardiologista passando. Eu tive, por exemplo, um paciente que, até isso eu postei uma vez no Instagram, um paciente com pânico que estava super estável há muitos anos, foi na cardiologista, ela falou, não usa esse remédio que o psiquiatra passou não, que engorda. Ele foi, acreditou nela, ela trocou por uma outra medicação que não tem indicação para pânico, não tem. Muito pelo contrário, até pior, porque ela é dopaminérgica, entendeu? Adrenérgica, então piora as sensações. Trocou, tirou de uma hora para outra, ou seja, nem fez um desmame adequado. E aí, esse paciente estava pilotando a moto, teve uma crise de pânico dirigindo a moto, caiu, desequilibrou, caiu, teve um traumatismo craniano. E aí, teve diversas contusões,
Eu falei, olha, minha vontade é pegar você e levar para ela ver o que ela fez. Porque isso, além de ter sido antiético, né, mexer na medicação sem falar comigo, ele ficou sem graça de falar comigo, porque ela já veio falar um monte de coisa, que o remédio fazia mal, que não sei o quê, enfim. Então, a gente tem visto muito isso. Eu acho que a questão da medicação é muito adaptativa, e a psiquiatria é uma alquimia, né? Tem medicações, que eu já iniciei medicação com meia gota para o paciente, porque de tanto efeito colateral que tinha. Mandava pingar, porque eu sabia que era aquela medicação, tinha que ser aquela e só aquela, que eu acreditava para aquele momento. E a pessoa estava resistente, porque já era um caso que já tinha ido em outro médico, já tinha passado numa dose alta, porque queria melhorar logo aquele paciente, ele não melhorou, piorou, aliás. Eu falei, vamos começar com meia gota. Meia gota, pingava no copo, dividia o copo em 2, tomava e não sei, e hoje está super bem. Então, a dose na psiquiatria é muito individualizada, e isso só o psiquiatra sabe. Assim como a questão que o Dr. Caio falou dos transtornos de personalidade. Aí vai num outro profissional, indica psicoterapia, mas, tipo assim, abertamente. É igual você ir tá com um problema aí na sua mão. Você vai num ortopedista, ele fala assim, não, vai procurar fisioterapia. Pô, o cara vai nesse fisioterapeuta de mão, que é específico nesse tendão aí seu, que você está com um problema, que é aí que vai te ajudar. Mas é isso que os outros profissionais fazem. Não, vai procurar um psicólogo. E aí o tratamento fica caótico, entendeu? Porque não é assim. Os tratamentos exigem um protocolo. Não são arbitrários. As pessoas tá todo mundo querendo se meter dentro da psiquiatria e a gente fica com pena desses pacientes. Porque muitos deles já chegam pra gente com um monte de remédio que já usou, em dose baixa, não melhoram, ou em dose alta que nem precisa fazer, ou combinações caóticas. Então, realmente, é uma luta pra gente, viu? Diária. Já aconteceu com meu pai já é de idade, e um medicamento estava somando com outro medicamento. E aconteceu isso mesmo. E ele ficava na baixa por isso. E era só tirar um. Uhum. Tirou um. E o medo dele, que é um senhor de 70 e tantos anos, mas eu não posso parar de tomar. Você pode parar de tomar assim. Insegurança. A insegurança. E foi o psiquiatra que falou, não, o senhor pode parar, o senhor deve parar. Isso está aumentando demais. Eu não me lembro qual era o remédio e qual era a química. Mas o senhor tem que tirar isso para esse aqui fazer efeito. Sim. Isso aqui que o senhor está tomando tem aqui. Sim. Muitas vezes o nosso trabalho é isso, né? É corrigir ali iatrogenias. Problema dos outros. Que os outros médicos, né? Os médicos que não estão capacitados nesta área, né? Não que a gente seja soberano, né? A gente também não vai fazer neurocirurgia que a gente não sabe fazer. Exatamente. Então é cada um no seu grande estudo. Né? A depressão aumentou nos últimos anos? 20 anos de carreira, né? Sim. Aumentou bastante? Eu acho que aumentou, mas aumentou também a procura. Então a gente também não tem muito... estatisticamente, né, a gente sabe que tudo bem. Muitas doenças aumentaram dentro dentro da nossa parte da saúde mental, né? Mas também muitas pessoas estão mais esclarecidas e procurando tratamento. Isso é muito importante, né? Hoje, ainda, infelizmente, que é uma coisa que me frustra muito, a maioria dos pacientes psiquiátricos não estão no psiquiatra. Então isso também faz com que as estatísticas fiquem muito embaçadas, né? Eu acho que sim, que aumentou, né? Eu vejo muito mais do que eu via antes, mas eu acho que também as pessoas estão procurando mais. Dois fatores, né? Então essas duas coisas se juntam. Porque acaba que quando você tem mais procura, aumenta a estatística. Exatamente. E aí você fala, não, aumentou. Sim, mas na verdade aquilo já existia, mas tinha uma cortina de fumaça. Sim. Caio, grande estigma. Na sua visão como médico e a tua procura, baixou o preconceito de falar eu estou indo no psiquiatra? Sem dúvida baixou. E o que você acha que se deu a essa baixa, na sua opinião como médico? O aumento da procura, do aumento da informação, né? Esse estigma ainda existe, né? De procura para o psiquiatra. Geralmente vai primeiro no neurologista, no cardiologista, no clínico. Mas isso era bem maior, né? Há 10, 15 anos atrás, né? Eu comecei há 15, então eu peguei um pouquinho disso também. Mas eu acho que a psicoeducação, né? A própria mídia, né? Tem abordado muito nisso, né? Às vezes eu pego alguns lances, não que eu acompanhe novela, mas eu pego alguns lances, eu vejo ali muita psiquiatria, né? Em qualquer série, enfim.
Então, acho que está sendo levantado muito mais essas questões aí. Eu acho que veio para ajudar a gente, né? Ajudar a gente, que eu digo a sociedade, não a gente psiquiatra, de uma forma geral, né? A sociedade a procurar ajuda. Eu tô lembrando de uma... Tô rindo que eu tô lembrando de uma situação que minha mãe nunca quis que eu fizesse psiquiatria, né? Porque ela teve Minha mãe, ela se formou na Faculdade Nacional, que hoje é a UFRJ, e teve uma história que ficou muito conhecida no Rio, de um paciente psiquiátrico que matou um grande catedrático da faculdade, né? E era professor dela. E ela morria de medo, porque ela veio daquela época dos hospitais psiquiátricos, onde não tinha tratamento, as pessoas, né, as múltiplas internações, enfim. E aí ela sempre foi contra, né? Eu ser psiquiatra, né? Assim, até eu realmente, efetivamente decidi. E eu lembro que a primeira vez que, olha, eu como estudante, uma autocrítica, né? Eu como estudante de medicina, né? Já era estudante de medicina na época que eu tive depressão. Quando eu fui no psiquiatra, eu lembro que eu estava na sala de espera e tinha umas 2, 3 pessoas. Aí a pessoa mexia, eu já dava um negocinho, eu falava, vai, será que que louca, será que vai me agredir? Aí eu olhava para outra, assim, tudo que ela estava fazendo, eu falava, o que essa pessoa tem de... qual é a loucura dela? Na minha cabeça era todo mundo louco, você entendeu? Então, assim, você vê que até a gente também, eu, tipo, era um menino, né? Tinha 21 anos. Como que isso impactava também? Porque eu estava fazendo parte daquilo, mas eu não me achava parte daquilo. Entendeu? Então era muito interessante, porque você fica... Não sei se os pacientes hoje devem um olhar para o outro e devem ficar achando também, né? Esse comportamento de recepção, qual é o transtorno dele? Tipo assim, que esse cara deve ter, bicho? O que se passa na cabeça dele? O que ele toma? O que ele toma? Seria bom se eles conversassem. Não, mas também tem as resenhas, né? Eu acredito também que tem as resenhas, menina... baixou a minha medicação, tá? Tô bem, tá? Estabilizei. Quando começam a conversar, embalam, não querem nem falar com a gente, né? Ficam lá se tratando. Mas eu costumo muito falar isso para as pessoas, assim, quando as pessoas vêm a primeira vez, eu vejo que existe um certo preconceito, né? Eu falo assim, olha, você está vendo alguém que tem algum tipo de comportamento muito fora errático, de um padrão, né? As pessoas estão vendo que são pessoas normais, que precisam de algum ajuste em alguma parte da vida, né? Emocionalmente falando. Então, senão a gente não teria, sei lá, objeto de vidro na recepção, senão a gente não teria na sala algum objeto que pudesse, se a pessoa pudesse quebrar a sala inteira, entendeu? Então, assim, a gente consultório de a psiquiatria deixou de ser isso, né? As pessoas que vão no consultório são pessoas como a gente, né? Que estão precisando de algum ajuste naquela fase da vida, que está passando por alguma dificuldade emocional, que precisa de uma medicação para dormir, para controlar a ansiedade, para dar uma regulada no humor e tudo. Enfim, e que não há problema nenhum nisso. Eu canso de falar para os meus pacientes, né? O remédio que eu estou te passando, o piloto de avião está usando. Ao mesmo tempo que o gari também está usando. Então, assim, não existe classe social, não existe remédio ali que vai dopar. Porque, na verdade, né, o que o Adriano está falando, os loucos, né, que a gente chama de psicóticos, né, que são a minoria dos nossos pacientes, eles não estão ali no dia a dia nosso, né? O dia a dia é a gente, né? As pessoas que funcionam, trabalham, têm família, estudam. Não, se bem que assim, aí agora eu vou entrar numa parada muito louca, assim, que às vezes uma coisa que é tido como loucura, assim, o cara fala, você é louco nisso. Ali na frente se torna genialidade. Algumas coisas acontecem isso. Espaço-tempo. Mas vocês tratam essa coisa que tem um link muito forte com o emocional. Qual a importância do acolhimento, esse primeiro contato, quando um paciente chega? O que acontece? Eu tenho um entendimento de que quando a pessoa procura a gente, ela está na pior fase da vida. E ela já tentou de tudo. Porque, como a gente tem conversado, é difícil a pessoa começar pelo psiquiatra. Ela já passou por outros profissionais, já passou por questões religiosas, já mudou de religião, já foi em tudo que orientaram e não deu certo, então eu vou no psiquiatra. Então existe esse trajeto. Então eu sei que a pessoa que está sentada ali, eu sou o fim, porque ela já fez todo um trajeto para chegar até mim. Então eu acho que é nossa obrigação a gente receber aquela pessoa com toda empatia e todo o afeto que a gente puder, porque ali está uma pessoa que sofre. Então, a vida dela já está difícil, as relações dela já estão difíceis, o trabalho dela já está difícil, porque as doenças psiquiátricas elas não se resumem só à pessoa.
Quem tem uma pessoa doente em casa sabe que aquilo adoece a família inteira. Ela não é igual se você está com o braço quebrado e você está sentindo dor e está todo mundo vivendo a vida. Se você está doente, se você, está deprimido, a pessoa com quem você se relaciona também vai estar triste com isso, seus filhos vão estar tristes com isso, entendeu? Seu trabalho não vai render direito. Então a gente tem que entender o seguinte, a gente dá o melhor possível que a gente tem, o melhor que a gente tem, para poder ajudar na recuperação, porque o remédio é parte do tratamento, mas o vínculo também é muito importante. Então, psiquiatria não se resume a passar remédio qualquer pessoa pode passar, ainda passa o errado. Né? A psiquiatria está muito envolvida também na parte do vínculo, da confiança. Ele vai contar coisas para a gente que ele não conta para ninguém, e às vezes não assume nem para ele mesmo. Então a gente tem que estar ali como eu costumo falar que nós somos amigos de hora marcada, entendeu? O psiquiatra é o seu amigo de hora marcada. Então eu vou mais ou menos por essa linha. Concorda com ele? Vai nessa linha também? E como que você se cuida? Como que o Caio se cuida com essa rotina de trabalho na psiquiatria? A gente tem que ter as nossas válvulas de escape, né? Porque como a gente tem essa empatia aí bem aguçada, né? Não digo que todos tenham, né? Mas a gente acaba se envolvendo. Então, aqueles hábitos de vida que todos nós devemos ter, né? Para poder se desligar um pouquinho, né, do consultório. Tem alguma coisa que você faz que é fora da bolha da medicina, que você fala, cara, eu saio do consultório às vezes, vou... Sim, às vezes uma corrida, uma sauna, né, alguma coisa para realmente dar uma desligada. Ainda mais hoje em dia, né, com a tecnologia, a gente sai do consultório, mas continua no consultório. Né? Boa, você sai do consultório, mas o consultório continua ali com você. Você está ali, vai deitar à meia-noite, você está recebendo mensagem de paciente. Né? E a gente, né, nessa preocupação, fica, né, se gera um estresse, porque a gente quer ajudar, né, e às vezes tem as nossas demandas íntimas, né, filhos, marido, esposa, amigos, enfim. Então é complicado você equilibrar isso, mas a gente tem que ter sim, porque senão a gente adoece junto também. Não somente para o médico psiquiatra, né, mas para qualquer profissão precisa disso. Cara, e você, qual é a tua válvula de descompressão, assim, do contexto médico, psiquiatra, tá ali, o que você faz? Cara, lidar com o sofrimento é muito difícil. Então, é um ser humano para outro ser humano, não é um ser humano que um paciente está falando com uma porta. A gente está ali, como o Caio falou, não tem como não se envolver, né? Como a gente criar uma barreira e falar, não, tá, próximo. Você está sentindo isso, tá, toma isso, próximo, né? A gente, são almas que se conectam, né? Eu, por já ter passado por um episódio, né, depressivo lá atrás, eu precisei me reinventar, né? Eu precisei fazer coisas e além de passar por um episódio depressivo, ainda resolvi tratar pessoas com depressão. Então, assim, eu tive que equilibrar muito bem isso, né? Porque a depressão é uma doença recorrente, tá? Eu não estou curado da minha, ela está em remissão, né? Se as pessoas vão no médico que fala você vai ficar curado, foge. Porque tem gente que ainda vende essa ideia. A gente não fala em cura na psiquiatria, a gente fala em remissão. Cura é tipo, tive uma gripe, você curou. Não tem mais. Remissão é o seguinte, tá ali adormecido, e se você tiver daqui a 2 anos? Mas o médico falou que eu estou curado. Não, se eu falei que você está curado, você nunca mais vai ter. Entendeu? Em termos da psiquiatria. Na medicina, vamos gerar. A pressão alta não tem cura. Exatamente. Diabetes não tem cura. Mas eu me encontrei muito na fotografia. Gosto muito de fotografar. Gosto muito de viajar mais para a área remota mesmo, né? Já viajei para muita área remota. Caxemira, norte da Índia, né? Já fui para o Iêmen, zona de guerra, enfim, já fiz umas loucuras. Eu acho que por eu ter tido um episódio depressivo, por eu ter tido câncer depois, eu meio que desafio um pouco a vida, entendeu? Eu costumo ir para os lugares assim, geralmente para me deixar, e até para me refrescar de adrenalina, porque a gente trabalha com uma adrenalina no consultório que é mais pesada, né? Então eu procuro fazer uma diluição dela, né? Com uma adrenalina mais leve, que é de viajar, de fotografar. Já fiz muito trabalho voluntário também, médico, né? E já fui coordenador de trabalho voluntário. Acho isso bacana, acho que isso me preenche. Cuido dos meus bichos também, crio fazão, crio pato exótico, crio galinha, tenho 9 cachorros, gosto de viajar, eu faço atividade física, entendeu? Enfim. Com relação à fotografia, qual é o shot, qual é o clique das galáxias para você? Você falou assim, essa aqui eu arrebentei. Essa aqui valeu tudo.
eu meio que eu brinco que eu já me prostituí para todos os campos da fotografia. Eu já fui do preto e branco, já fui da macrofotografia, já fui da paisagem, eu já fiz HDR. Hoje eu me concentro mais na documental. Uma foto minha que eu gosto muito, que para mim é muito representativa, foi quando eu estava numa etnia na África, aquilo foi lá na Etiópia, tá? Estava numa etnia na África, na Etiópia, e são os Mursi, que são extremamente armados, né? Eles armados com fuzil, né? Engraçado que foram os soviéticos que armaram eles, né? A União Soviética, né? A antiga União Soviética, bem longe, com AK-47. E aí eu vi numa tribo que eu fui, né? Uma moça amamentando uma criança e com um fuzil na mão. Então o peito que dá vida é a arma que tira, né? Então bati a fotografia. Eles eram muito agressivos, né? Os moços são muito agressivos. Mas a gente conversa, a gente vai... Porque como eu sou da fotografia documental, a gente vai chegando aos poucos, conversa e tudo. E aí eu lembro que ainda quando a National Geographic ela era impressa, eles me pediram a fotografia e publicaram. Foi numa das últimas edições. Essa para mim foi bem significativa. Valeu as viagens. Você ganhou essa, né? Você ganhou esse prêmio com essa foto, se eu não me engano. Não teve, não houve premiação assim eu já fiz exposição, né? Mas assim, premiação não. Ela foi escolhida pela National, né? Para sair na edição impressa, né? E eu tenho algumas fotos na National virtual, né? Que é o canal da National também, no meu nome, que eles escolheram. Mas fotografia... Esse ano eu fui para a Antártida, né? Muito doido, né? Então eu nunca pensei que eu fosse pisar Qual lá. foi a experiência? Cara, assim, o vazio. Porque é o único lugar que eu fui que as únicas pessoas que tinham eram nós, era a gente, né, do cruzeiro. Você não vê gente em lugar nenhum, você não ouve barulho de carro, de passarinho, né? Porque por mais que você esteja no lugar mais remoto do mundo você vê um passarinho, você ouve um barulho de algum grilo à noite, qualquer coisa assim. Lá era o nada, era o vazio. Então, para mim foi uma experiência assim, de vida muito boa, sensacional, assim. Você tá ali e sentir calor lá, é interessante, né? Porque a gente acha que a Antártida... Caraca, tá Antártida, sem estímulo, né? Assim, porque tava no verão, a gente só pode ir no verão, porque lá no inverno é 50 graus negativos. Mas teve um dia que o céu tava lindo, assim, tava azul, a gente até ficou do lado de fora do navio e o pessoal tirou as jaquetas, os casacos e tudo. A gente foi pra piscina, entendeu? Deve ter dado, sei lá, uns 15, 16 graus para a Antártida e ser quente, né? E a gente vê até a questão de mudança climática, né? Que dizem que não existe, mas nesse navio vai um monte de biólogos, fazem palestra o dia inteiro, muito bacana, assim, porque é uma viagem monótona, né? Então, eles colocam muitas atividades. E aí eles mostrando que ali não tinha vegetação e agora tem, né? Ali o degelo era dessa forma, agora está sendo diferente. É impressionante como que você vendo isso de perto, você fala, caramba, tá tudo mudando e ninguém tá nem aí. Isso é fantástico, você ter essa visão. De alguma forma, agrega na tua profissão quando você volta? Muito. Muito, porque eu acho que viajar uma coisa que eu aprendi nas viagens é o seguinte: Deus é geográfico, né? Se a gente tivesse nascido da Índia, a gente seria hindu. Não saberia nem quem que era o Deus cristão, nem quem que era Jesus Cristo. Ou se tivesse nascido na Ásia, a gente ia seguir os dogmas de Buda. Então, acho que quando a gente lidar com o paciente, com as questões dele, faz com que a gente retire, que a gente fique nu de qualquer tipo de julgamento e preconceito. É isso que a nossa profissão exige. Quando eu viajo e conheço outras culturas, esse choque é muito maior. Porque, por exemplo, a Índia, eu via lá adultos com crianças casados. O casamento infantil é liberado. Então, você via. O que eu posso fazer em relação a isso, né? O que eu posso achar de ruim em relação a isso? Não é minha cultura, é deles, né? Quando eu fui para uma etnia na Etiópia, as mulheres eram açoitadas, né? Elas apanhavam dos homens, a gente viu os rituais. E quanto mais marcas elas tinham, mais elas eram mostradas como mulheres fortes. Então lá, o açoitamento, né, a mulher apanhar é diferente daqui, né? Então, como é que eu vejo isso, sendo que a minha visão daqui, do Brasil, né, da questão
do feminicídio, né, da violência contra a mulher, e lá eles veem isso como uma forma de cultura e de força. Então isso me ajuda cada vez a ter uma visão de como que nós somos diversificados, né, de como nós somos ricos e realmente de se poupar de qualquer tipo de preconceito. Eu acho que isso me deixa com uma cabeça muito tranquila em relação a qualquer tipo de julgamento. Tá certo. Caminhando para o final, Caio, gostaria que você deixasse um recado para a sociedade. Olhando para a câmera aqui, a câmera é sua, sobre a psiquiatria, sobre o trabalho que é feito, o quanto que isso é importante, enfim, vou te pedir para deixar um recado para quem estiver assistindo, para a gente fazer um corte bem bonito, para botar nos shorts e também no Reels. Por favor, a câmera é sua. Bom, se eu fosse falar aí para a sociedade da psiquiatria, assim como outras ciências da medicina, ela não é soberana, né? Mas ela é cada vez mais importante para a sociedade, né? Justamente porque a gente conversou aqui, né, do aumento aí da demanda, né? A sociedade, eu acho que de uma forma geral está adoecida, né? Está adoecendo cada vez mais, e isso assusta a gente. É o que eu falei agora das crianças e adolescentes também. E eu que tenho 2 filhos pequenos, né, me preocupo com isso e tenho uma visão um pouco mais apurada nesse sentido. Então, na minha época de adolescente ou de criança, eu não via tantos casos, né? Apesar de já ter uma visão pelo meu pai e tal. Então, isso me preocupa. Então, eu acho que a psiquiatria tem que estar perdendo, mas tem que perder ainda mais essa questão do estigma, né? As pessoas, como o Adriano falou, a gente não tem que ser o fim da linha, né? A gente tem que ser, dependendo da situação, o primeiro médico a ser procurado, né? Justamente para a gente não ter cronificação dos problemas, né? A gente não ter tratamentos inadequados. Então, eu acho importante a sociedade, de uma forma geral, quebrar esse estigma. Ganan, a câmera é sua, fica à vontade. É a tua mensagem. Qual a mensagem que você... Faz a pergunta de novo para eu me reconstruir. Deixa uma mensagem para a sociedade, enfim, para quem estiver assistindo a gente, sobre a importância da psiquiatria, o quanto que isso é importante nos dias atuais e sempre foi. A tua visão sobre isso. Tá. É o que eu costumo falar, né? Eu acho que quem vai no psiquiatra é muito corajoso, não é covarde, não é louco. Eu acho que a psiquiatria se desenvolveu muito, a medicação é feita para a pessoa funcionar, não é feita para dopar. Então, hoje, a gente está no país mais ansioso do mundo, que é o Brasil. As doenças psiquiátricas, elas comprometem família, não só o paciente, né? Comprometem o trabalho, comprometem todas as relações. E, como são doenças psiquiátricas, assim como as doenças dermatológicas são tratadas pelo dermatologista, as psiquiátricas têm que ser tratadas pelo psiquiatra. É isso que é importante. Porque o que me entristece e me frustra um pouco é que a grande maioria dos pacientes psiquiátricos não estão nas mãos de um psiquiatra. E às vezes, quando chegam para a gente não tem mais muita coisa o que fazer. Não é por responsabilidade nossa, mas é porque o tratamento não foi feito certo. É isso o meu recado. Tá certo. Bom, e para quem está assistindo, vai encontrar vocês na internet, na rede social, onde encontrar o Caio, onde encontrar o Ganan? Eu tenho o meu Instagram, que é Adriano Ganan, mas que é meio mesclado, porque eu faço muito da parte de fotografia, de viagem, né? Coloco alguma coisa de psiquiatria, mas não me dedico a isso exclusivamente, né? Porque eu gosto muito de postar minhas fotos, vídeos de viagem. E tem o Ganan Consultório Médico, né? Que é o @Ganan Consultório Médico, que é o Instagram da clínica, né? E o Dr. Caio aí. Eu também tenho meu Instagram pessoal, Caio Costa Cury. E estou dentro também no Ganan Consultório Médico. Seriam essas duas vias. O Ganan Consultório fica onde? Fica no Terrado, ali perto da prefeitura. Rua 556, número 10, 201. É isso. Então, pertinho da prefeitura. Qual o nome da rua? 556. Rua 556, número? 10. Número 10 é o consultório do Ganan.
Caio, muito obrigado por você ter Que vindo aqui. agradeço. Gana, muito obrigado Super por vocês agradeço mais uma vez. terem vindo aqui, trocado essa ideia. É gente interessante trocando ideias, são informações que fazem diferença para uma sociedade e a gente está aqui com o podcast da cidade para isso. Muito obrigado por vocês terem vindo. Pessoal, vai ficando por aqui mais uma edição do podcast da cidade. Episódio número... Fala para mim. Episódio número 14 da terceira temporada e os cortes com os melhores momentos e os cortes por assunto você vai conferir no Instagram e também nos shorts aqui do YouTube. Se inscreva no canal, sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. Vira a câmera para central aqui, câmera aqui. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau.